E falando em violência, uma briga envolvendo taxistas e motoristas do transporte executivo de turismo, bem na entrada do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, na capital, na tarde de ontem, chamou a atenção de quem chegava na cidade. Hoje cedo, nossa equipe de reportagem foi até lá ouvir os envolvidos para tentar entender o que aconteceu. Nessas imagens é possível ver o momento em que um grupo de taxistas agride motoristas do transporte executivo de turismo de Florianópolis. A confusão, que começou após uma discussão, só parou no momento em que um representante da Infraero chegou no local. O rapaz que aparece apanhando e depois no chão sem camisa é o Matheus, de 23 anos. Ele é o motorista do transporte executivo há 4 anos e nunca imaginou passar por isso por causa de uma corrida agendada. Um taxista do aeroporto, tem filmagem do aeroporto, deu cavalinho de pau e parou em cima da faixa, trancando todo o aeroporto para ninguém passar. Nisso ele chamou todo mundo para porrada. Tinha 6 executivos na hora ali. E se reuniu 30 taxistas atrás dele, e nisso eles começaram a vir para cima da gente. Nisso que ocasionou a briga. Por uma corrida que era minha, que estava agendada comigo, ele levou, me denegrindo e dizendo que eu era clandestino, que meu transporte não podia fazer. Ele foi lá e fez. Um dia após as agressões, sobraram as marcas no corpo e o medo de novas represálias. O caso aconteceu bem aqui na entrada do aeroporto por volta das 2h50 da tarde de ontem. Horas depois, segundo os trabalhadores, uma nova briga em um outro ponto da cidade ocorreu envolvendo taxistas e os trabalhadores do transporte executivo de turismo. Os taxistas afirmam que tudo começou porque os motoristas do transporte executivo trabalham ilegalmente e ameaçam a classe. Um dos envolvidos, que prefere não aparecer, explica que a confusão teve início bem antes do quebra-pau, após ele ter avisado um passageiro que o mesmo iria pegar um serviço não regulamentado. Peguei o passageiro, levei para o destino dele. Na via expressa sul, ali depois passando o trevo da seta, eu percebi que o rapaz já estava me seguindo. Ele passou por mim e ficava 40, 50 por hora na minha frente para provocar uma briga de trânsito. Aí depois, determinada metade do caminho ali, ele sumiu. Liberei o passageiro no hotel. Quando liberei o passageiro, estou ligando o carro para retornar para o ponto, ele simplesmente abre a porta do carro e vem com tudo para cima de mim, já dando soco. Nisso aparece uma viatura da Guarda Municipal, foi onde que ele parou de me agredir, no caso. Depois daí, a confusão foi retomada no aeroporto? Chegando no aeroporto, ele estava lá na porta do meio, fazendo ameaça não só para mim, para outros taxistas. Foi onde que veio a ocasionar toda a confusão. Tanto o Matheus quanto este taxista registraram um boletim de ocorrência. E em meio a tanta confusão, os dois afirmam que esse tipo de situação acontece sempre e só ocorre por falta de segurança e fiscalização. Olha, parabéns à equipe de jornalismo aqui do SBT Santa Catarina, Keila, toda a produção, porque nas redes sociais a informação era que a briga tinha sido com taxistas e Uber. E essa reportagem mostrou que os Uberes não têm nada a ver com o problema envolvendo, mais uma vez, os taxistas de Florianópolis. É uma selvageria absoluta, né? E a polícia precisa chamar esses taxistas, enfim, motoristas executivos, para prestar suas informações e a polícia esclarecer o que houve e tomar as medidas cabíveis. Porque isso depõe contra o nosso Estado, contra a nossa capital. Ou seja, o turista chega aqui e vê balbúrdia, bagunça, baderna. Quer dizer, baderna. Quer dizer, a maneira como aquele taxista ali avançou sobre o cidadão, ele cresceu e quase que atropelou o cidadão. Quer dizer, vai ficar por isso? Prati, as providências precisam ser tomadas. Luiz Carlos Prati, que gosta de viajar, se você chegasse numa cidade e desse de cara com essa cena, que sentimento você teria? Pois é complicado, mas precisamos primeiro saber ou entender o seguinte: táxi executivo tem placa vermelha, absolutamente dentro da lei. Há, todavia, hotéis que dispõem de carros com placas comuns para transporte de executivos ou hóspedes para o aeroporto ou pegá-los no aeroporto. É um táxi clandestino porque não é táxi. No caso do táxi executivo, tem placa vermelha. E placa vermelha está dentro da lei. Qualquer tipo de provocação a estes profissionais é crime. Serão punidos? Não.
Ninguém é punido no Brasil por esse tipo de desordem. Agora precisa ficar claro o seguinte, como é que é? O cidadão chegando no aeroporto, querendo o táxi, pega o táxi. Querendo pegar o executivo, pega o executivo. Como é que é? Isso está bem regulamentado pela prefeitura? Como é que funciona? E a fiscalização? O executivo está regulamentado. Sim. O executivo, mas veja, pode qual ser critério? carro de hotel. Mas qual o critério? O cidadão desembarcou, pode pegar um táxi ou pode pegar um executivo? Tanto faz? Aí é a liberdade do cidadão. Então, deixa eu aproveitar aqui que nós temos uma telespectadora que colocou: que vergonha, o sol nasce para todos. Eu particularmente usei executivos e não me arrependo, como também uso muito o táxi e tenho os meus preferidos. O serviço então, o de que a pessoa táxi- precisa é um bom serviço. O serviço de táxi, ele O precisa táxi ser... executivo costuma ser um pouco mais caro que o táxi convencional. Claro. Vai do usuário. Mas Bom, é um serviço especial, com uma qualidade especial, com uma cortesia especial. Agora, o que Quem tá pode, ocorrendo- pode. O que está ocorrendo, na verdade, é o seguinte: os taxistas estão percebendo que estão a perder terreno com a chegada do Uber. Então, isso tudo está mexendo, o faturamento está menor para os taxistas. Então, além do executivo que já existia, agora tem o Uber também. Então, isso tudo acaba inflamando, Agora, né? isso O tudo Prisco, está no acontecendo caso para do oferecer Uber- o melhor serviço para a No população. caso do Uber é o seguinte, os caras são, pelo menos em princípio e coletivamente, não há grandes queixas, são educados, fazem um serviço imediato, com presteza. Agora, o que faz a diferença é o preço. No comércio, por exemplo, se costuma dizer, o bom atendimento no balcão. O bom atendimento no balcão é secundário. Se a caneta oferecida, da mesma marca das outras de outras lojas, tiver um preço mais baixo, esta loja terá preferência. As pessoas querem preço. No caso do Uber, é o preço da corrida. Hilde, Givanildo Evandro, Mendes está aham. mandando uma mensagem aqui, deveriam mostrar a cara dos taxistas, e o Evandro Manuel da Silva. Isso, o Evandro Manuel colocou: uma vergonha estes táxis acharem que têm mais direitos que os outros, lembrando que os mesmos têm vários benefícios que outras categorias não têm. Os E várias outras pessoas os aqui também taxistas estão comentando. sendo espremidos pelos executivos, que cobram até mais e que levam clientes, e pelo Uber, que cobra menos. Então, eles estão É o ali... mercado. Eles estão ali... Mas o mercado está... Liberdade Só do que tem- mercado. Agora, até tem para que que, ter regras, até para que o claro. consumidor faça a sua opção A diferença do livremente, né? táxi para o Uber, por exemplo, qualquer denúncia Mas de também tem o seguinte, Florianópolis tem o táxi mais caro do Brasil. Isto também é verdade. prática, qualquer denúncia do consumidor para o Uber, falando mal de um motorista de Uber, ele perde a licença do Uber na hora. Isso não acontece com os taxistas. E isso é bom e seria mais ainda e melhor se abrangesse toda a sociedade em todos os aspectos.